Fala aí, ô cambada. Tem um sábio da internet, já dizia uma frase que vem muito a calhar pro dia de hoje nosso aqui. E a frase é a seguinte: quem com porcos anda, farelo come. É um grande sábio da internet, falava isso, e é uma grande verdade. Eu vou aproveitar que eu estou com um setup novo, que inclusive nem é meu, dias de passagem. Esse setup estou pegando emprestado da senhora minha esposa, mas aproveitei para fazer aqui um meia-culpa e uma retratação, né? Porque eu, há um tempo atrás, fiz aí um vídeo react no qual eu chamei o Gustavo Machado, do canal Orientação Marxista, de imbecil. E ele não é imbecil. Nem de longe ele é imbecil. E inclusive eu no vídeo insinuei que ele não teria lido O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche. Que eu não esqueci, tá? Eu tô até com um plano do texto aqui. E essa semana eu gravarei o texto que eu falei que faria. E fiz e gravarei aqui, né? Eu continuo acreditando que Gustavo Machado não leu O Nascimento da Tragédia, não. Ele pode ter lido sobre, que é muito diferente. Porque se tivesse lido, ele não falaria o que vai falar no vídeo aí. Mas o fato dele falar sem ter lido não faz dele imbecil, não. E ele não é um imbecil. Nem de longe é um imbecil. Gustavo Machado, como trotskista, marxista que é, e aqui vamos dizer assim, é o marxista de verdade, porque atualmente o marxista de verdade não é bem aquele que pega em armas, ou seja lá o que for, e vira a barafunda, mas o marxista de verdade é aquele que escreve livro, que pesquisa, né, pesquisa no sentido científico, acadêmico da palavra, ele é isso, né? É um doutor em Marx, tem vários livros publicados, fala muito bem, e é do PSTU, então, em certo sentido, poder-se-ia dizer aí que não deixa de ser um marxista no sentido real da palavra, né? No aspecto de tentar virar a barafunda com as próprias mãos. Não é um idiota, não é um imbecil, né? Obviamente, eu tenho aqui a minha distância a Gustavo Machado, não pelo Gustavo Machado, mas pelo fato de ser marxista, né? Vem muito a calhar eles terem falado sobre o nascimento da tragédia, porque aqui a gente encontra uma analogia muito interessante, né? Vamos dizer assim que Gustavo Machado, Trotsky, Marx e todos esses estão no espectro do socratismo alexandrino, para usar o conceito que o Nietzsche traça aqui no Nascimento da Tragédia, né? E ele, assim como os marxistas todos, estão no campo do socratismo alexandrino. Eu estou no campo do Apolo e Dionísio, né? Eu estou no campo do conhecimento trágico, do conhecimento artístico, estou no campo dos pré-platônicos, dos acristãos, dos não-judeus, né? Eu estou nesse espectro aí. Já o Gustavo Machado e todos os outros estão no espectro de Sócrates, do alexandrismo, do judaísmo, do cristianismo, do conhecimento, da ciência. Então eu tenho aqui o meu abismo e meu afastamento a Gustavo Machado, em razão dessa posição existencial, vou dizer assim, né? Para não dizer filosófica, que fica muito brega, ou palavra mal usada, né? Mas estamos nesses campos diferentes. Agora, tirando esse aspecto, Gustavo Machado não é um imbecil, não é um idiota, não é um palhaço. Muito diferente, e aqui a gente vai chegar no nosso querido sábio que disse quem anda com porcos farelo come, né? Muito diferente dessa criatura nefasta chamada Alexandre Link, que é o que? Um palhaço da internet, né? Um bocó. E óbvio, como palhaço e bocó, arregimenta literalmente milhares de pessoas, né? 500 mil pessoas, se a gente for ver
o número de inscrição do canal, né, Cortes da Sarjeta, não, é Quadrinhos na Sarjeta, né? Você não pode comparar um Gustavo Machado, que é um cara, um estudioso, um professor no sentido real da palavra, não um professor que fez licenciatura e está na sala de aula chorando porque o aluno colocou caco de vidro no copo. Não isso. Mas um professor no sentido real da palavra. Um professor no sentido daquele que esclarece, que passa a verdade, doa quem doer. Né? Você não pode comparar um Gustavo Machado com o Alexandre Link, cara. Alexandre Link é o quê? Um palhaço, um animador de circo, um bocó, né? Um cara que... Esses pessoal, eles são muito mansos. Por quê? Olha só. Quando o cara dá a carteirada de acadêmico, ele dá a carteirada. Não, porque eu sou doutor, eu sou mestre, eu participei de banca de mestrado. Tô falando do Alexandre Link. Aí ele dá essa carteirada. Aí você vai ver, o que ele estudou? Tá, ele é doutor. Doutor em quê? Estudou cinema. Depois, teoria literária com quadrinho. Quadrinho! Sabe o que é quadrinho? Aquela historinha que tem um desenho e o balãozinho. Então, enfia esse diploma de doutor e de mestre no cu da véia da sua mãe, cara. Porque esse diplominha do MEC aí de doutor, de mestre, em história em quadrinho, eu fiz mestrado em Batman. Vai tomar no cu, cara. Tinha que ter vergonha de falar um negócio desse, cara. Vergonha. E não tem, muito pelo contrário. Morre de rir e faz um monte de graça. E aí eu volto a dizer, quem anda com porcos farelo come, disse o sábio da internet aí. E vejam só, Zaratustra do Nietzsche também falava isso. Zaratustra tem dois momentos ali do livro Zaratustra que passa essa ideia que é muito significativa. Um deles é quando ele vai brigar, não lembro com quem lá que ele relata a briga, não lembro se é com os padres, não lembro agora. Que ele diz, tem certas brigas que não vale a pena nem ganhar, porque você sai sujo delas. Mesmo que você ganhe, você se suja. Você tá sujo. O contato com esse tipo de inimigo, entre aspas, suja a sua pele, você fica sujo. E em um outro momento que ele fala que colocam uma coroa na sua cabeça e para tirar essa coroa você já machuca as mãos. Tem uma referência grande com Jesus aí, né? Mas é nesse sentido que eu tô querendo dizer. Por quê? Porque olha só como é perigoso a internet. Escuta aí como é perigoso a internet. Por quê? Porque eu vi o Gustavo Machado sendo comentado por esse palhaço, esse lixo desse Alexandre Link, e logo associei que Gustavo Machado deveria ser um outro palhaço. E quando eu vi que Gustavo Machado é um exímio, um profícuo participante de debates, inclusive aquele formato ridículo de debate 1 contra 30, ele participou de um desses negócios, acho que é um comunista contra 30 liberais, sei lá. Quando eu vi isso, eu pensei, puta que pariu, é dois imbecis falando. E aí eu vi aquele Gustavo Machado falando que gostou muito de Nascimento da Tragédia do Nietzsche e tal, sendo que o Nascimento da Tragédia do Nietzsche é um libelo, esse livrinho. É um libelo anticomunista. É um libelo anticomunista, esse livrinho. Eu falei, puta, mais um idiota que fala as coisas sem saber, né? Nem leu o livro. Continua acreditando que não leu. Continua acreditando que não leu. Mas, diferente desse Alexandre Link, leitor de história em quadrinho, Gustavo Machado é um cara que estuda. Ele não é um imbecil. Ele não é um idiota. Eu tenho que fazer essa retratação para mim mesmo, porque ninguém viu, ninguém vê, né? Nem no YouTube eu tô, então eu estou à margem de tudo aí, né? Ninguém nem fica sabendo, mas eu fiquei com esse peso em mim. Por quê? Porque o Gustavo Machado é um cara muito carismático e ele tem o sotaque no qual eu fui alfabetizado. Eu aprendi a falar com aquele sotaque, que ele tá com sotaque de Belo Horizonte, né? E ele não é de Belo Horizonte. Então, o simples ouvir daquele sotaque já me chama atenção, né? Como eu aprendi as palavras, como eu aprendi as construções gramaticais, a sintase minha, toda é de Belo Horizonte. Eu sou nascido e criado lá. Então, eu comecei a assistir,
Não debate, que eu detesto, mas comecei a assistir as aulas, os vídeos dele e me impressionei. Falei, puta que pariu, como é que eu falei que esse cara é imbecil? Imbecil sou eu. Sim, imbecil sou eu, mas induzido a erro por quê? Por ouvir o nome de Gustavo Machado na boca desse palhaço, desse idiota, desse retardado, desse Alexandre Link, né? Que é uma figura dessas que eu fico tentando entender o que é que eles querem dizer quando é de esquerda. Que já é um fenômeno para mim para lá de enigmático, até porque esse Alexandre Link que se diz de esquerda, se diz progressista, diz que gosta de Nietzsche também. Então, como é que funciona isso? Como que você encaixa isso, né? É o dinossauro cantando loas ao meteoro que vai cair na Terra? O que é? É o judeu cantando loas às leis de Nuremberg, do nazismo? O que é? Como que se concilia, né? É o cristão cantando loas ao Coliseu romano, onde se atirava os cristãos lá para poder morrer na boca do leão, na boca do cachorro? Como que você concilia isso, né? É uma coisa assim espantosa. E vejam como é perigoso a internet. Gustavo Machado não tem ciência disso, né? Gustavo Machado, é o que me parece, ele parte daquele pressuposto de que fale bem, fale mal, mas fale de mim. Estou divulgando a causa, vamos dizer assim, né? O que, em certo sentido, tem razão, porque foi o que aconteceu comigo. Eu jamais iria saber de Gustavo Machado se não fosse essa bosta desse Alexandre Link. Mas, vejam, eu sou uma pessoa curiosa. E eu sou uma pessoa que, além de curiosa, eu sou uma pessoa que preza pelo que é, seja lá o que isso for, né? Mas preza pelo que é, a despeito até do que eu entendo como verdade ou mentira. Tanto é que eu fui ouvir o cara e tenho ouvido bastante. Acho muito interessante as posições dele, as coisas que ele fala, a forma como ele aborda o marxismo, para mim é a forma correta. E eu conheci por causa de Alexandre Link. Mas aí que tá, nem todas as pessoas são como eu, não. Aliás, a grande maioria, a imensa massa de pessoas não são como eu. Então, ao ouvir o nome Gustavo Machado saindo da boca desse Alexandre Link, essa boca fedorenta desse cara, logo já associa, puta, é um imbecil, é um idiota igual esse Alexandre Link. E não é. Né? Alexandre Link, como eu já disse, o cara que dá carteirada de academia diante do bando de imbecis. Porque na academia, ele dá a carteirada de que não pode ser acadêmico, tem que se ligar na vida, não sei o quê. Então, o cara quer o melhor dos mundos possíveis, né? Lembrando de Zaratustra aqui, de novo, né? Quem não se lembra da sapecada que o Corcunda dá no Zaratustra, lá no capítulo da redenção, né? Esse eu lembro. Na ponte que ele tá passando lá e fala tal, que o Zaratustra dá uma resposta atravessada pro Corcunda, né? E o Corcunda responde assim pra ele: pois é, né, Zaratustra? Mas ficar bancando o professor para um bando de aluno é muito fácil, né? É fácil, né? Que quer dizer o quê? É muito simples. Você reunir um secto de ignorantes, um secto de iletrados, um secto de analfabetos e fica dizendo: olha, Nietzsche fala isso, olha, não sei o que fala aquilo outro, olha, não sei quem é isso e aquilo, olha, eu vou falar com vocês. É muito fácil, cara. Por quê? Porque quem tá te seguindo são um bando de alunos, eles não sabem nada. Você é pra plantar bananeira lá que o povo tá batendo palma pra você. Difícil é, por exemplo, você dentro da academia, você chegar lá e dizer: ó, Nietzsche fala isso, Nietzsche fala aquilo. É outra parada. Justamente isso também separa Gustavo Machado de Alexandre Link. Alexandre Link vai falar o quê? De Gohan, de desenho animado, de filminho, de polêmicazinha da internet, e pipipi, popopó, e fica citando autores, cara. Isso é tão ridículo, cara. Isso é ridículo demais, cara. Por quê? O cara tem uma ideia esdrúxula, e aí, para dar um pedigree na ideia esdrúxula dele, ele começa a citar nome de autores. Porque Bourdieu, no livro tal, já tinha falado isso, né? Não, Nietzsche, na Gaia Ciência, ele fala dos livros do Nietzsche, né? Mas, por exemplo, Nietzsche já falava isso, ele cita um nome e um conceito
E esse nome, esse conceito é agregado àquela ideia que ele tem. E mais das vezes ideias pra lá de esdrúxulas, que ninguém sabe que é esdrúxula. Por quê? Porque é um bando de iletrado, um bando de analfabeto, um bando de imbecil que assiste anime, assiste Dragon Ball, assiste, sei lá, Evangelion, essas porra de japonês aí, e acha que tá sendo disruptivo, tá descobrindo o mundo, descobrindo a filosofia, descobrindo o cerne do ser, porque o Alexandre Link falou que o Bourdieu disse isso, não sei o que, diz aquilo. É muito fácil. É muito fácil você bancar o professor no meio de um bando de aluno. Né? Diferente do Gustavo Machado. Gustavo Machado, ele é um acadêmico. Ele fala de teoria econômica, de história do marxismo, de marxismo e tudo, diante de outros que também falam e estudam isso. E ele dá a cara a tapa na academia. Né? Eu estava vendo um vídeo aí lá na Fafiche, o PSTU fez uma reunião lá para poder ministrar palestras, tudo, e foi lá da palestra aberta, qualquer um chega lá e fala, e debate, conversa, dentro da Fafiche na UFMG. Vocês estão entendendo a diferença? É um abismo. E a internet junta, associa os dois nomes. Eu acho que isso é prejudicial demais. Não é todo mundo que é igual eu. A maioria das pessoas, esmagadora, veria esse Gustavo Machado e pensaria, que bosta, mais um metido a marxista, imbecil, idiota, falando merda aí. E não é. E por que ficou essa pecha? Porque o retardado desse Alexandre Link, esse palhaço, que é um palhaço, cara, falou. E aí associou os dois nomes. E com isso fica essa ideia errada em cima do cara, ao qual eu queria me retratar humildemente. Gustavo Machado não é imbecil, não é idiota, mas não leu, não leu o Nascimento da Tragédia, não. Porque se tivesse lido, tinha sérias críticas aqui, porque a questão estética que é trazido no Nascimento da Tragédia é justamente para contrapor a ciência, né? O que é uma ideia aterrorizante para qualquer marxista, né? Para qualquer, enfim. Mas vamos lá, então vou refazer o react, que não é react mais, porque eu já vi o vídeo, mas vou refazer o vídeo que ficou sem áudio, ficou tudo tosco, tudo fodido, né? Então eu vou refazer aqui. Agradeçam a senhora, minha esposa, que cedeu o setup, tá? Senão não teria, porque eu estou só com esse celularzinho aqui para fazer, ó. Inclusive, olha que celular, olha a imagem do meu celular, que chique, velho. Ó, olha lá, tá vendo? Ó, deixa eu mostrar para vocês que eu sou tirador de onda, né, velho? Olha a imagem que tem no meu celular aqui, ó, de fundo do meu celular, ó. Que chique, hein? E quando vai abrir o celular aqui, ó, qual que é, ó? Rapaz do céu, sai de baixo, hein? Eu estou só com isso. E um notebook de 2012 ali, que me serve de máquina de escrever. Adoro, né? Mas vamos lá, vamos pro React. Aí, enfim, eu queria fazer essa retratação aí, acho que já tá mais do que feita, né? 18 minutos. E vamos lá. Vamos ao nojo dessa bosta. Esse cara palhaço, velho. Palhaço. Vergonha, vergonha. E curioso, né? Eu não assisti esse vídeo do Gustavo Machado, porque, enfim, cara, só um detalhe aqui, né? Quem gosta de falar, de escrever e tal, normalmente não gosta de ouvir e de ler os outros, né? Você tem as referências suas, igual, por exemplo, se eu posso ler o Nietzsche, para que eu vou ler Roberto Machado? Né? Se eu posso ler o Lukács, para que eu vou ler Ian Neves? Né? Nem sei se Ian Neves escreve. Mas enfim, então eu nem sei se realmente procede isso aqui, que Nietzsche é subestimado, não sei, né? Platão como revolução teórica, enfim, desconheço. Vamos pro corte aí, né? Do puto aí, vamos pro puto.
Veja até a lista dos filósofos do Gustavo Machado. Eu vi a parte dele falando de Nietzsche, alguém me mandou. Vamos ver a parte do Gustavo Machado falando do Nietzsche. Sério, teve mais de uma pessoa que me mandou assim: olha aqui ele falando do Nietzsche. Ele é comunista. Vamos ver o que ele vai falar. O bom é que já tá separado aqui por tópicos. Ainda vou fazer a minha tier list de filósofo. E daí a gente vai ver o que eu falo. Deixa eu só pegar esse trechinho aqui, que ele fala do Nietzsche. Vamos ver o que o marxista comunista safado ordinário fala de Nietzsche. Eu virei advogado do Nietzsche, o pessoal fala que eu menciono Nietzsche. Tá vendo, cara? É só um detalhe aqui, né? Ô, mano, é muito sem graça, cara. Sabe? Esse cara é sem graça, mano. É sem graça. Sabe, você pega, por exemplo, Major e 10 anos, que eu gosto muito no YouTube, Major e 10 anos. Você racha o bico, velho. O jeito que o cara fala, o sotaque, o jeito que as palavras põem. Pega, por exemplo, o Gil Brother, Away, né? Que o Skylab, naquela entrevista do Matador de Passarinho, fala muito bem, né? Que a graça do Gil Brother, e não só do Gil Brother, do Hermes e Renato em geral, do Hermes e Renato clássico, né? Tava no neologismo, na brincadeira com as palavras, a criação de novos sentidos com as palavras, né? Isso é natural, né? Você pega, por exemplo, para puxar mais para nós, daquele videozinho da Sameca, Sameca, meu pau na sua queca, lembra o videozinho, aquele vídeo que amaldiçoou meu canal, né? Depois daquele vídeo o canal até caiu, né? Inclusive fui banido do YouTube, né? Não por causa daquele vídeo, mas aquele vídeo foi na mesma época. Até hoje a gente ri disso, cara. Agora, esse cara é sem graça, mano. É sem graça. Ele não tem graça. Ele é chato. É da vergonha. Da vergonha alheia, cara. Como é que alguém consegue sentar e ficar ouvindo isso, velho? Sabe? Ai, marxista, safado, sem vergonha. Sou advogado do Nietzsche. Ai, mano. Puta que pariu, velho. Para com isso, cara. Que palhaçada sem graça, mano. Sem graça. Nietzsche eu materializo. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui. A gente tem aqui o nosso Nietzsche. Nietzsche, gente, se um dos pais desses pós-modernos aí, doidão. Dá! Ô, Gustavo, eu gosto de ti, tá? Não é sacanagem, eu gosto de ti. Mas larga disso. Porra, que mania, cara. Puta que pariu. Por que comunista dá sempre essa bandeira, cara? Sempre é o papagaio do pós-moderno. Porra, qualquer coisa, assim, comunista não gosta. Pós-moderno? E não é fascista? Pós-moderno, pós-moderno. É sempre o papagaio. Uma galera num balaio. Uma galera toda de. Cada uma com diferentes influências e tal. Pós-moderno. Cara, sabe? Mau gosto, cara. Vamos por partes, né? Mau gosto, cara. Aí, papagaio, não sei o que. Aí põe a imagem do papagaio com um símbolozinho da União Soviética, imitando uma vozinha de papagaio, pós-moderno, pós-moderno. Cara, que mau gosto. É sem graça, é chato, cara. Sabe? Eu não vou nem entrar no aspecto da filosofia que esse Alexandre Link não conhece, não sabe, porque ele é um doutor em quadrinhos, né? Esse cara que tá aqui do lado aqui, ó, ele é um doutor em quadrinhos. O negócio dele é Batman, é Gohan. O negócio dele é produtos de cultura de massa, que ele quer te vender. E quer te vender como se fosse uma leitura, uma literatura disruptiva, né? Ele quer igualar um Castelo, América, do Kafka ao Dragon Ball. Ele quer dizer que é a mesma coisa, né? Ele quer pegar um Grande Sertão Veredas aí e dizer que é a mesma coisa que Evangelion. Quer dizer que Jaspion é a mesma coisa que Tolstói. É isso que ele faz. Ele é doutor nisso, mestre nisso. Mas de filosofia, ele é fraco. Ele é fraco. Ele não tem formação. Ele sequer tem formação formal. Que não quer dizer nada você ter formação formal em filosofia, você ser mestre, doutor, não quer dizer nada. Mas ele, nem isso ele tem, nem isso ele tem. Para querer dizer que o Gustavo Machado está errado. O Gustavo Machado está certíssimo. O Alexandre Link, Nietzsche, em conjunto aí com alguns autores, do qual Marx, em certo sentido, faz parte, apesar de que Marx é uma continuidade a essa visão socrática alexandrina, para usar o conceito do Nietzsche aqui, né, no Nascimento da Tragédia.
mas é uma ruptura. Nietzsche faz parte desse movimento do século XIX que você encontra em Kierkegaard, em Marx, em Freud, em Nietzsche, de ruptura. Por que que se popularizou o termo pós-moderno? Porque na história da filosofia, você estuda a filosofia antiga, a filosofia medieval, a filosofia moderna e a filosofia pós-moderna. Os autores surgidos sob o âmbito dessa pós-modernidade são tidos como pós-modernos. Isso é da história da filosofia. Por quê? Porque é uma ruptura. É uma ruptura. E essa ruptura se funda aí, basicamente, do pós-hegelianismo. A resposta a Hegel é uma resposta pós-moderna. Porque os autores partem de novas bases que não existiam. Aliás, existia aqui e ali, né? Se você for pensar no irracionalismo alemão, no Kant, no Fichte, no Schelling, aqueles filósofos do romantismo alemão, já tinha ali a base do pós-moderno, né? Talvez, se a gente fosse ser mais justo, talvez Kant inauguraria ali o pós-modernismo, né? Com aquela questão da teoria do conhecimento nova do Kant e tudo mais, né? Mas como tem o Hegel ali, o Hegel, em certo sentido, ele é uma continuidade da história da filosofia moderna ali, então talvez o pós-Hegel, mas enfim, seja como for, é um termo comum que não quer dizer absolutamente nada. É a mesma coisa você dizer assim, o fulano é um autor marxista. Tá, mas ele é do Lenin, ele é do Trotsky, ele é do Lukács, ele é o quê? Tem uma gama. A mesma coisa, pós-moderno. Pós-moderno. Nietzsche é um dos filósofos tidos como o inaugurador do pós-modernismo. Ele rompe com as teorias que vinham sendo tidas ali desde o fim da Idade Média e cria uma nova forma de interpretar o fenômeno humano, o fenômeno da história, o fenômeno da própria filosofia, né? E num momento muito específico, pois não foi o Nietzsche sozinho que fundou o pós-modernismo, né? Tanto é que você tem diversos autores ali gravitando, cada um à sua maneira, que chegam a posições diferentes. Eu falei de 3, Marx, o Freud, o Kierkegaard, que é um pouquinho anterior, mas você tem ali, né? E não só no campo da filosofia, como no campo dos demais saberes. Vai ter ali a fundação da sociologia enquanto ciência, né? Inclusive ciência burguesa, diga-se de passagem. Você vai ter ali a fundação da psicanálise, que a gente pode colocar ali na década de 1890, né? Você vai ter ali a fundação de uma nova modalidade de arte, que foi o Richard Wagner que inventou, que sem sombra de dúvida culminou na indústria de cultura de massas. O Wagner é o pai da indústria da cultura de massas. Se você assiste filme da Marvel aí, dos heróis de roupa colorida, voando, e efeito especial, e bomba explodindo, e a música de fundo, graças ao Wagner. Wagner inventou isso. Então, você tem uma ruptura. Por que é pós-moderno? Porque é depois da modernidade. É só isso. Não tem esse drama que esse cara tá fazendo, essa palhaçada do que esse cara... pós-moderno. Cara, sabe? Puta que pariu, velho. É sem graça, chato e burro. E você tem ali, sei lá quantas mil pessoas que viram, deixa eu ver aqui. 6.000 curtidas, 64 mil views, 64 mil imbecis idiotas achando graça disso. Que não é engraçado e é burro. Simples assim. Mas, sabe, eu vou falar pra vocês, é batata, meu amigo. Coisas que andam junto. Feiura, burrice e falta de graça. Principalmente burrice e falta de graça.
Toda pessoa sem graça, você pode ver que é burra, cara. Não tem como uma pessoa burra ser engraçada. Não existe. Não existe. Pode ser ignorante. Por exemplo, você pega um tiririca da vida aí, ignorante, ignorantão, sem cultura, mas não é burro. É inteligentíssimo. Pessoa para ser engraçada, ela tem que ser inteligente, ela tem que ter feeling. Pode perceber, toda pessoa sem graça é burra, cara. E tá aí um grande exemplo. Esse cara aí, vamos seguir nessa bosta, essa bomba aí. Moderno. Pós-moderno. Não, fecha o bingo, né? Fecha o bingo. Pô, não. Ah, pós-moderno. Tá bom? É a lacração dos comunistas. Os comunistas têm uma cultura woke pra chamar de si, pra chamar de própria. A cultura woke dos comunistas é o pós-moderno. Isso aí não, isso é pós-moderno. É, assim como tem os canal lá. E aqui, eu esqueci, né? Por que os comunistas falam sobre essa pecha aí, né, de que tal pensamento é pós-modernista, essa bagunça, como o Gustavo Machado falou. Por quê? Porque o pós-modernismo vai atacar justamente aquelas bases nas quais o marxismo está erigido, que é o quê? A racionalidade humana, a teleologia da história, a vinculação entre nome e coisa. Lembremos, o marxismo se funda prioritariamente sob as bases hegelianas. Hegel, aquele mesmo cara que disse tudo que é racional é real e tudo que é real é racional. E por isso o marxismo acredita que, estudando as bases do existir humano, é possível moldar o existir humano conforme necessário, que é um ideal socrático alexandrino, de que não só é possível conhecer o existir, como, conhecendo o existir, é possível manipulá-lo de forma a melhor atender o ser humano. Essa é a base do marxismo. E é isso que o pós-modernismo quebra. Nietzsche, Freud, Kierkegaard e tantos outros aí vão dizer, peraí, o ser humano não é racional. Peraí, não há uma lei que rege a história. Peraí, não há uma teleologia no existir. O existir não tem uma finalidade, um sentido intrínseco em si mesmo. Peraí, não existe progresso histórico, a história é cíclica. O pós-modernismo, a bem da verdade, não inventou nada. O pós-modernismo é uma tentativa de retorno a um modo de pensar anterior ao cristianismo. Se você pegar as bases aí, Heidegger, Nietzsche, e o pessoal que bebe em Heidegger e Nietzsche, né? Porque se for pegar o existencialismo, aquelas correntes da filosofia francesa da década de 1960, tudo é bebido dos alemães. Tudo é deturpado de Heidegger, de Nietzsche. Né? Se você pegar todos eles, o que está no fundo ali é uma tentativa de pensar o homem sem cristianismo, sem judaísmo. É um retorno à filosofia originária dos filósofos pré-socráticos. É isso. O pós-modernismo não está inventando nada, está resgatando. Né? Se você lê Nietzsche, lê Heidegger, aí você vai ter a plena ciência dessa questão aí. Né? É por isso que os marxistas são contrários ao pós-modernismo, porque o pós-modernismo mina a ideia que dá origem ao marxismo. Se você disser que o ser humano não é racional, se você disser que a história não tem um sentido, acabou o marxismo. Não por outro motivo, o George Lukács, no livro A Destruição da Razão, ele vem denunciar justamente isso. Ele vai dizer, gente do céu, as posições pós-modernas, que na época não tinha esse nome, né, na época em que o Lukács escreveu esse livro, ele vai dizer, as posições irracionalistas são um perigo. Porque são posições reacionárias, são posições que impedem o devido progresso da história e que culminam em absurdos como o nazismo. Por isso eles são tão contrários ao pós-modernismo que eles chamam, né? Porque se você pensar que o homem é racional, que a história é racional, que não tem um sentido no existir, que a história não é um progresso, acabou o marxismo, não tem marxismo.
Agora, o que essa porra desse Alexandre Link sabe disso e tá falando? Nada. E aí eu te pergunto, pra que o cara se mete a falar então, velho? Fica quieto, vai ler gibi, vai ler quadrinho, sei lá, vai fazer qualquer coisa, mas não se mete a falar. E aí você tem 500 mil imbecis mandando R$2, R$3 pra ele, fazendo comentário, pipipi, popopó, papapá, pipipi. E o cara fazendo essas piadinhas totalmente sem graça. Esse cara aí, aqui, né? Esse cara aqui, pra ele se meter a botar o nome do Gustavo Machado na boca, esse cara tem que comer muito arroz com feijão, vai ter que nascer de novo. Ele tem que pegar os 40 anos de vida dele lendo bosta de quadrinho e jogar fora. Entendeu? E chupar buceta, e ler livro de verdade, e conversar de verdade com os outros, entendeu? E catar papelão na rua, e carregar telha, cortar lona, dirigir Fiat Uno. Ele tem que fazer muita coisa, cara. Ele tem que nascer de novo, para ele poder botar o nome do Gustavo Machado na boca. E esse esdrúxo, esse ridículo, ainda ficou tirando onda depois que o Gustavo Machado queria debater com ele e que ele nem sabe quem é Gustavo Machado. Cara, eu não sei se isso procede, mas o Gustavo Machado vai perder tempo debatendo com esse cara. Vai debater o quê? O quê? Para ter um debate tem que ter uma posição, né? Uma posição qualquer aí. Não, ó, eu entendo que para que haja desenvolvimento da economia num determinado estado, é preciso que nós incentivemos a dívida pública, pois a dívida pública faz com que o valor circule que fala, né? Circule no meio das pessoas, porque vai desenvolver o emprego, a economia vai girar de acordo com a dívida pública, que era a ideia do Keynes e que originou os programas do PAC, né? Do Lula 1, Lula 2, sei lá. Eu entendo que é preciso ter superávit para que nós possamos trabalhar com a moeda forte, sem inflação, não sei o quê. Aí senta dois caras para debater, isso é debate. O cara vai expor, olha, com a taxa de juros assim, acontece assado, não, mas você está enganado, pois isso aqui aumenta o desemprego, não sei o quê. Isso é debate. Aí tem debate. Agora, vai sentar com esse bosta desse cara para debater o quê? Vai debater quem que é mais forte, o Gohan ou o Jaspion? Quem que é mais forte? É o Gohan ou é o Jaspion? Não. Quem que é mais forte? É o Ryu do Street Fighter ou o Kyo do King of Fighter? Quem que pega quem? Só se for esse tipo de debate. Vai debater o quê com um cara desse, velho? E aí, o cara vem e me dá essas carteiradas, cara. Eu tenho uma birra de carteirada, velho. Por quê? Quem vai dar carteirada tá no meio. Igual, por exemplo, o Gustavo Machado. Se ele é doutor, se ele é mestre, eu sei que ele é doutor. Ele tá lá, ele vai lá na Fafiche, dá debate, dá palestra, ele tá dando a cara a tapa, velho. Agora, você sentar no YouTube, pra um bando de iletrado, você tem um mestrado de Batman, velho. Mestrado de Batman. Formado em cinema, teoria literária, né? E diz que é doutor. Ah, não, isso eu posso falar porque eu sou doutor. Ah, vai te fuder, velho. E mestre em teoria literária. O cânone literário brasileiro continua intacto, né? Você pega ali os livros do Flávio Couto, R$2 eu comprei na UNB. O que esse bosta desse mestre em teoria literária sabe de Flávio Couto, de cânone literário? Sabe bosta nenhuma, cara. Tem que nascer de novo e viver uma outra vida, uma outra experiência para poder sequer mencionar o nome do Gustavo Machado, cara. Sabe, isso aqui é a mesma coisa, cara, que uma minhoca e um peixe disputar quem que nada melhor, velho. Tá entendendo? O peixe tá nadando, o peixe é o Gustavo Machado, ele nada. Esse cara nem peixe é. Vocês estão me entendendo? Pra disputar quem que nada melhor, nem peixe é uma minhoca, velho. Ah, pelo amor de Deus, cara. Puta que me pariu, vambora, segue essa bosta aí. Tô ficando... De direita lá, os canais de guerra cultural, né? A lacração no mundo dos games. Aí se os canais comunistas começarem a entrar na cultura pop, vai ser o pós-moderno no mundo dos games. O pós-moderno nos animes.
Deixa eu seguir aqui minha função de jurídico do Nietzsche. tipo Deleuze, tipo Foucault, é o neocantismo, é Kant, né, com alguns agregados ali do neocantismo, o verdadeiro pai. Bom, eu não vi o que ele falou Deleuze e Foucault, mas neocantismo? Da onde? Enfim, mas aí tem que ver o argumento dele. E aí ele é o cara que vai voltar à sua... Olha só o que esse puto me fala. Neocantismo da onde? Por que ele tá falando neocantismo da onde? Porque ele não sabe o que é Kant. Muito menos sabe o que é neocantismo. Ele deve conhecer Kant do imperativo categórico. Por isso que ele tá assim, neocantismo da onde? Ele não sabe da crítica da razão pura. Ele não sabe da epistemologia de Kant, que é o que funda realmente o pós-modernismo. Funda as ideias do filósofo que ele diz que é jurídico e defende, que é o Nietzsche. Nietzsche parte para o seu pensamento filosófico de duas fontes. A filosofia pré-cristã, por meio dos filósofos pré-platônicos, como ele chamava, né? Hoje a gente chama de pré-socráticos, e por meio da epistemologia, ou epistemologia, para falar certo, né? De Kant e Schopenhauer. Tanto é assim que, se você aí, seu iletrado, lesse o livro que eu produzi dos textos da infância e juventude de Nietzsche, tem um texto dele que se chama Sobre Schopenhauer, no qual ele desce o pau no Schopenhauer, diga-se de passagem. E ele desce o pau no Schopenhauer, sabe sob qual fundamento? Dizendo que Schopenhauer não avançou um passo à frente do que o Kant tinha dito. Que o que tem valor no Schopenhauer é aquilo que Kant já havia dito. Então, quando Nietzsche, para pensar a sua teoria epistemológica, ele funda algumas ideias, essas ideias estão baseadas na percepção de Kant de fenômeno e númeno. Crepúsculo dos Ídolos, para dar um exemplo, tem lá, né, os 6 etapas em como o mundo verdadeiro se tornou uma fábula. Kant está mencionado lá. Porque Kant é a última etapa antes de Nietzsche. Para o próprio Nietzsche. Está lá no Crepúsculo dos Ídolos. Leia lá. Porque esse cara não leu. Esse Alexandre Link não leu. O negócio dele é quadrinho. O negócio dele é filminho. O negócio dele não é livro. Não. O negócio dele é revistinha em quadrinho. E ser doutor em revista em quadrinho. Né? Então, ainda que não se possa dizer que Nietzsche era formalmente um neocantiano, até porque os neocantianos tiveram uma infiltração muito maior no campo jurídico da Alemanha do que no campo filosófico, diga-se de passagem, né? Muito dos conceitos jurídicos que nós temos hoje, inclusive, são neocantianos, que ninguém nem sabe disso, porque mais burro do que jornalista é só o povo do direito, aliás, ao contrário, né? O jornalista consegue ser mais burro do que o povo do direito. Mas, enfim. Mas, no sentido amplo, é óbvio que Nietzsche é um neocantiano. Ele parte de premissas kantianas para construir a sua ideia. Neocantiano da onde? Da onde porque você não sabe o que é Kant, não sabe o que é neocantismo, não sabe o que é Nietzsche. E passa essa vergonha para nós, né? Passa essa vergonha comigo, passa essa vergonha com Gustavo Machado, mas com a imensa massa de imbecis, analfabetos, idiotas da internet, o seu sabichão, bambambam, né? Como diria o Corcunda lá pro Zaratustra, no meio de aluno é muito fácil bancar o professor, né? Suas setas com relação às concepções dominantes no interior da nossa sociedade ocidental. Eu vou acelerar um pouquinho aqui, tá, galera? Ainda que a sociedade ocidental também seja extremamente diversa, ainda que, como vimos, autores como um Demócrito, né, foram esquecidos e nós não temos nem as obras, porque não se adequava ao que se tornou dominante no período medieval, o crítico e assim por diante. Mas essa vertente que se tornou dominante, que alguns entendem como platônica, mas também aristotélica, Nietzsche é o cara que vai voltar suas setas contra isso, contra o poder das universalidades e tudo mais. Ele é uma inflexão histórica inquestionável. Eu sou adepto de uma concepção
Gustavo Machado, um marxista, que até onde eu sei, me parece que tem formação em história, não em filosofia, falou o que é. Falou o que é. Gustavo Machado, que é um marxista, sabe mais de Nietzsche do que o Nietzscheano aí, que não sabe onde começa nem onde termina, só ouviu falar, e olha lá da onde ouviu falar, né? Olha pra você ver, cara, que absurdo um negócio desse. Esse cara não é digno de falar o nome Gustavo Machado, cara. Ele não é digno, sabe? Ele tem que limpar a boca, cara, com criolina aí pra falar Gustavo Machado, cara. Não é digno. São universos diferentes. Um é um palhaço e o outro é um cara sério, sabe? É um absurdo, cara. E o Gustavo Machado falou, é isso aí, cara. Sobre Demócrito, tá certíssimo, tudo certo, né? Demócrito, que inclusive foi pintado como um demônio, né? Durante muito tempo na história da filosofia, ele ficou com um apelido do amargo, do triste ou que chora, não lembro agora, né? No Diógenes Laércio, ali no Vida e Doutrina dos Filósofos Russos, fala disso. Por quê? Porque entendiam que ele era uma espécie de niilista, né? Porque não acreditava que existia uma teleologia no existir, né? O Demócrito. E por isso achavam que ele era triste, não acreditava em nada, quando na verdade ele estava falando só sobre o necessário das coisas. Diga-se de passagem, Demócrito, uma grandíssima influência para Nietzsche. Demócrito, grandíssima influência. Quem conhece a história de Nietzsche sabe, ele estudou aquele livro do Lange, História do Materialismo. Foi por ali que ele conheceu, inclusive, o Kant, partiu para leituras de segunda mão de Kant, que Nietzsche não leu as críticas do Kant, não, isso é fato, né? Mas ali foi os fundamentos da filosofia de Nietzsche. E o que esse retardado desse leitor de quadrinhos sabe? Bosta nenhuma. E se mete a falar. Tem que vir um comunista, cara, para vir dar aula do que é Nietzsche, o que é. É um comunista. Fenômeno, inclusive, amplamente acontecido, né? Porque quem fala muito bem de Nietzsche? Domênico Losurdo, comunista. Quem fala muito bem de Nietzsche, explica muito bem, Lukács, comunista. Quem diria uma ironia dessas, né? Uma ironia dessas aí, né? Sob nenhuma hipótese. Ainda que Lógico, lógico. Ô, dificuldade dos comunistas. Eu sou adepto da visão nietzschiana, nenhuma hipótese. Nada. tetas contra isso, contra o poder das universalidades e tudo mais. Ele é uma inflexão histórica inquestionável. Eu sou adepto de uma concepção nietzschiana sob nenhuma hipótese. Ainda que Lógico, lógico. Ô, dificuldade dos comunistas. Aí, esse retardado dá risadinha. É lógico, comunista, nenhuma hipótese. Mas olha, seu retardado Alexandre Link, seu mongoloide. Se a posição do Nietzsche é completamente, diametralmente oposta ao do comunismo, se as inflexões filosóficas de Nietzsche fulminam a noção de homem, de história, de conhecimento que o comunismo tem, como é que um comunista vai ser adepto de Nietzsche, cara? O cara dá risadinha. Sabe por quê? O que esse cara pensa, velho? O que ele acha? O que ele pensa que é marxismo? O que ele pensa que é Nietzsche, cara? Sabe? Eu vou falar pra vocês um negócio, cara. Assim, falando sério mesmo, não é a leitura de história em quadrinho, de revistinha, de filminho japonês, que deixa a pessoa mongoloide, não. A pessoa mongoloide é que vê graça nisso, vê gosto nisso. Não é que a pessoa assiste isso e fica mongol. A pessoa é mongol e igual, que legal. Não tem condição um negócio desse, cara. Não tem condição, cara. Não tem lógica, sabe? É de sacanagem uma coisa dessa, velho. Eu sei que sacanagem é a galinha comer o galo, né? Como dizia o Hermes e Renato lá naquele sketch. Mas, cara, sabe? Não tem cabimento um negócio desse, cara. Simplesmente não pode
um retardado desse querer falar do Gustavo Machado? Tem que calar a boca, cara. Ponha-se no seu lugar, cara. Vai falar de Batman, vai falar de Gohan. Não fala de gente séria, não. Você tá se metendo em coisa que você não sabe. Você tá passando vergonha. Para os seus 500 mil alunos analfabetos, iletrados, retardados, mongoloides, você pode ser o bichão. Mas para quem tem um degrauzinho acima, cara, que vergonha, mano. Que manota, cara. Que palhaçada, que paspalho, velho. Essa falta de vergonha, mano. E detalhe, né? Fica aqui o meu dizer aqui. Como que eu conheci esse Alexandre Link? Óbvio, pelo YouTube. Pelas pessoas que acompanhavam o meu canal. E várias pessoas falavam desse cara. Então vejam como é perigoso. Quem anda com porcos, farelo come. No YouTube eu andei com porcos, comi esse farelo. O farelo Alexandre Link comi. Andei com porcos no YouTube, comi farelo. Grande sábio da internet. Fica esse vídeo em homenagem ao sábio Carrasco de Mesquita da internet. Com essa lição, fica a lição aí. Quem anda com porcos, farelo come. Eu comi desse farelo. Por quê? Tava andando com porco? Porque se eu tivesse, por exemplo, aqui no BitChute, com as minhas leituras, meu caderno, as coisas, jamais eu ficaria sabendo da existência desse ser nefasto chamado Alexandre Link, velho. Né? E rindo, é lógico. O seu retardado, você não sabe o que é marxismo, você não sabe o que é pós-modernismo, você não sabe o que é Nietzsche, você não sabe o que é judeu, você não sabe nada. Então por que você está falando? Fica quieto, cara. Vai falar de Batman, Neil Gaiman, sei lá, Watchman. Vai falar de revista em quadrinho, cara. Vai te fuder, velho. Vai pra puta que te pariu. Vai pro raio que o parta, cara. Não é à toa que tem 500 mil inscritos e ganha grana na internet. Ganha grana, o povo manda dinheiro pra ele, velho. O YouTube banca. Por quê? Porque ele é um vendedor de incultura de massas. E ele é um grande vendedor de cultura de massas. Por quê? Porque, como eu disse, ele vai dizer, você não precisa ler o Capital do Marx, não. Veja o Evangelion, que aqui já trata dessas questões e não sei o que, tarará. Não, você não precisa ler O Nascimento da Tragédia do Nietzsche, não. Ó. Aqui no Gohan, no Dragon Ball GT, fala, trata sobre isso, sobre aquilo. É isso. Aí fica um bando de imbecil assistindo em velocidade 2, igual ele assiste, né? Você viu que ele colocou velocidade 2 ali. Um bando de imbecil assistindo desenho animado em velocidade 2 e achando que tá balando a balachita, né, velho? É o bambambam da balachita, o bonzão, gostosão, cuzão. Sendo que eu vou falar um negócio pra vocês. Se eu fosse mulher, velho, se eu fosse mulher, eu até admitia o homem jogar joguinho, porque eu jogo, né? Eu até admiti o homem jogar joguinho. Inclusive, tô jogando Exânima. Que RPG foda, hein? Exânima. Agora, se o cara viesse com história em quadrinho, bonequinho, filminho de japonês, mano, comigo não se criava não, velho. Eu mandava logo pra mãe e falava assim, ó, você é filhinho da mamãe, velho. Vai ganhar um beijinho da mamãe, porque a minha buceta você não come não, velho. Você vai tomar no seu cu, você, seu pai, todo mundo aí. Vai vocês tudo tomar no cu de vocês aí. Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, né? Faça-me o favor. Eu sou adepto da visão nietzschiana? Nenhuma hipótese. Nada. Não, não sou. Só que assim, eu já vi esse vídeo. Esse aqui é um react de algo que eu já vi. Não sou, mas que é a mesma coisa do Losurdo escrevendo. Eu não sou. Não, tem um monte de problema aqui. Mas agora vem um grande, vem um poderoso mas, tá ligado? Vem um poderoso. Cara, isso me irrita de uma maneira. Isso me irrita de uma maneira. Porque esse cara nunca, eu vou repetir, nunca, e vou falar de novo, nunca leu o Losurdo. Nunca, nunca leu o Losurdo. Nem leu o Nietzsche, o Rebelde Aristocrata, que é um catatal de 1000 e tarará páginas. Não leu esse, obviamente, né? E nem leu aqueles fininhos do Losurdo lá, Nietzsche pós-moderno, Nietzsche modernista, sei lá o nome. Né? O Losurdo Rebelde Aristocrata, que inclusive eu pirateei. Né? Eu peguei o PDF, mandei na editora, fiz um pra mim, tenho ali, em 2 volumes, porque o burro não sabia o tipo de papel, fiz no papel errado, ficou 5 quilos cada livro. Esse cara nunca leu Losurdo. Nunca leu esse livro.
O Losurdo jamais falou que não concorda com Nietzsche, que não sei o quê. Inclusive, esse retardado desse cara, ele não consegue entender que existem fenômenos históricos necessários. Ele não consegue entender que alguém pode, um marxista como Losurdo, como Lukács, podem, aliás, não só podem, como devem, pegar um determinado período histórico e fazer um estudo daquele período histórico e identificar quais são os movimentos culturais, ideológicos, frutos daquela época que culminam nisso ou naquilo, que é o caso do Nietzsche. Losurdo é marxista, Lukács é marxista. Isso não impede que ambos vejam a genialidade, entre aspas, para o Lukács, né? Mas para o Losurdo é genialidade, sim, do Nietzsche. O Losurdo identifica Nietzsche dentro de um contexto histórico e ele como uma figura desse contexto histórico, que é o contexto do imperialismo que viria ali, né? E ele é o grande representante do imperialismo, segundo o Losurdo e o Lukács, né? Jamais Losurdo falou não concordo com Nietzsche, não gosto de Nietzsche. Não! A posição contrária que Losurdo tem em relação a Nietzsche é por conta de Losurdo ser um marxista e entender que Nietzsche deve ser superado. Mas não superado porque é ruim, mas porque dentro das contradições daquele momento histórico, Nietzsche não conseguia sair dele. Porque ele é um ser inserido num contexto. O contexto já passou. Hoje nós, segundo Losurdo, né? Hoje nós conseguimos pegar o melhor de Nietzsche e ir além. Porque nós não estamos presos naquele contexto histórico, econômico, social que Nietzsche estava. Então é preciso resgatar o Nietzsche naquilo que ele tem de bom e jogar mais longe a flecha. Essa é a ideia do Losurdo. Agora, esse retardado nunca viu Losurdo, nunca leu porra nenhuma de Losurdo, ouviu falar na faculdade de quadrinho que os nietzschianos são contrários ao Losurdo, porque ouviram falar que Losurdo teria dito que Nietzsche era nazista, o que não tem absolutamente nada. O Lukács, sim. O Lukács vai escrever com todas as letras, está escrito assim no livro, tá? Hitler é o executor testamentário de Nietzsche. Está escrito lá no Destruição da Razão. Eu tenho aqui, se quiser eu mostro no livro ali para vocês verem. Eu abro o livro aqui e mostro a frase para vocês. Está escrito lá. Lukács, sim. Losurdo, não. Muito pelo contrário. O livro Nietzsche, o Rebelde Aristocrata, é uma resposta de Losurdo a Lukács. Querendo dizer, Lukács, você está errado. O Sonderweg, o mito do Sonderweg alemão é mentira. O nazismo não surgiu na Alemanha, somente na Alemanha, com pensadores alemãos, ou alemães, né? O nazismo é fruto de uma época, uma cultura ocidental, Inglaterra, França, Estados Unidos, na Itália, né, com os criminologistas positivistas, enfim. Essa é a ideia do Losurdo. Agora, o que esse retardado sabe de Losurdo? Bosta nenhuma. Ainda coloca na imagem um livro em inglês do Losurdo, cara. Quer ver, ó? Peraí, cadê? Ah lá. Olha aí. Nietzsche the Aristocratic Rebel. Cara, vai tomar no cu, velho. Por que você não pôs o livro em português, então, se é pra pôr traduzido? Ou pôs o original em italiano? Sabe? Aí põe pra dar um clima de autoridade, né? Como quem diz assim, que conhece porra nenhuma. Nunca leu esse livro. Nunca leu esse livro do Losurdo. Não tem nem ideia do que o Losurdo fala. Comprou a ideia aí, né, dos, entre aspas, nietzschianos oficiais aí, né? Scarlett Martin e outros aí que são os donos de Nietzsche no Brasil, né? Que só de suspeitar que Nietzsche tem alguma coisa a ver com o nazismo já dá um arrepio, né? Então, como o Losurdo tocou nesse assunto, o Losurdo é proibido. Losurdo é isso que esse retardado falou, mano. Nunca leu o Losurdo, nunca leu. Eu ponho a mão no fogo, isso eu aposto, cara. Não leu, ouviu falar e sai repetindo porque ouviu falar. E mais uma vez eu digo, tá vendo um exemplo aí do argumento de autoridade que usa? Porque aí a ideia dele é falar que o Gustavo Machado tá errado.
Só que como ele não tem embasamento, não sabe o que ele tá falando, não sabe bosta nenhuma, aí ele puxa, olha, é igual Losurdo, né? Para dar um argumento de autoridade naquilo. Sendo que ele não tem nem ideia que o Losurdo fala o contrário do que ele está dizendo. Mas os analfabetos pensam, nossa, é mesmo, né? Ainda mais quando pega o livro do Losurdo, que é um catatal de 1000 e tantas páginas, que não existe mais edição em português. Tanto é que eu pirateei por isso, senão eu teria comprado. Pirateei por isso, para ter o livro físico. Não existe. Eu tinha no Mercado Livre custando R$1.000. Aqui que eu vou pagar R$1.000 no Losurdo. Físico, comprei por 150 que ficou o meu pirata aí, 2 volumes, né? Nunca leu, só ouviu falar. E aí usa, né? Porque aí, pô, Losurdo, dá um argumento de autoridade no que ele tá dizendo, essa palhaçada que esse palhaço tá dizendo, que são um palhaço, velho, são um otário. Acho que deu pau no Yutoba, velho. Nem o Yutoba tá aguentando. Tá acabando, eu não vou ver o vídeo inteiro, não, tá? Porque esse cara começa a falar muita bosta aí. Mas será que deu pau na internet? Não é possível. Ah, cara, até a mulher da IA tá espantada aí. Socorro, mamãe. Deixa eu fazer um negócio. Ah, mano, ó, é muita preguiça, viu, velho? Vou falar pra vocês uma parada. Eu sou adepto de uma concepção nietzschiana sob nenhuma hipótese. Ainda que Lógico, Uma lógico. risadinha Ô, sem graça dificuldade do dos cara. feministas. Eu sou adepto da Vênia, não tinha nenhuma hipótese. Nada. Não, não sou. Ah, Só que assim, eu já vi fuder, esse velho. vídeo. Isso aqui é um react de algo que eu já vi. Não sou, mas que é a mesma coisa do Losurdo escrevendo. Eu não sou. Não, tem um monte de problema aqui. Mas agora vem um grande, vem um poderoso mas, tá ligado? Vem um poderoso mas. Vem um poderoso mas. Olha o Sérgio Hoff aqui arranjando treta. Tá só inventando palavra. Não, não tá inventando palavra. O Gustavo é um cara honesto, cara. Papo reto. Eu não tô aqui nem tretando com ele. Tô numa discussão, enfim, humorada, mas não tô brigando, não. Eu gosto dele. Tô talvez fazendo uma crítica a uma certa postura que é comum em comunista, que eu acho uma postura meio nada a ver. Mas vamos lá. Aí aqui, ó, vamos seguir. Agora vem um mas. Bem, uma coisa bem lá Losurdo, assim, vê? Ó. eu admiro alguns textos do Nietzsche. Por exemplo, A Origem da Tragédia é um texto que eu acho muito legal, realmente. Eu acho que Nietzsche é um dos pais do nazismo, muito mais Heidegger do que Nietzsche, tá? Mas não vamos entrar nessa. Não, mas o que ele fala ali dá margem para desenvolver o pensamento dele naquela direção. Mas isso é uma longa discussão. Mas ele é uma reflexão histórica inquestionável. Ele é que vai ajudar a forjar uma concepção. Bom, nesse ponto, o único ponto que eu reafirmo aqui, né? O Gustavo Machado não leu O Nascimento da Tragédia. Ele ouviu falar. E tem um indício muito forte disso. Porque vejam que ele fala a origem da tragédia. O Gustavo Machado fala a origem da tragédia. Origem da tragédia é a tradução antiga, péssima, horrorosa, que se tinha do livro do Nietzsche, do qual ficou conhecida aqui no Brasil durante até o período anterior ao nazismo, né? Tem um autor brasileiro aí que fez uma análise pífia, esdrúxula, do Nascimento da Tragédia, traduzido como Origem da Tragédia. Então percebo, muito provavelmente, Gustavo Machado tomou conhecimento do livro do Nietzsche aí por meio de leitura de terceiros e a leitura antiga, porque ele ter dito a origem da tragédia identifica essa... Aí eu quero. Acabou? Acabou. Achei que você ia trazer mais. Eu vim buscar. Acabou, meu filho. Não. Sobrou nada pro beta, como diz o povo da internet. Vai ficar sem mesmo. Tem que fazer o drip coffee. Mas com certeza aí a origem da leitura do Gustavo Machado é uma leitura antiga de segunda mão. Que ele ainda fala origem da tragédia, né? É uma tradução antiga, tradução errada do Nietzsche, né? A tradução correta é o nascimento da tragédia. Mas enfim, o Gustavo Machado não leu, porque se tivesse lido, ele teria mais coisas a falar contrárias a Nietzsche aqui, com toda certeza, e com razão, né? Com razão.
que quebra a ideia de uma razão universal, de tudo ser guiado pela racionalidade, que retoma o papel do irracional na história, que foca mais no papel de um homem ativo, capaz de intervir no curso dos acontecimentos, que acentua a paixão em relação à razão, que acentua o valor da tragédia, do drama humano, em relação aos desdobramentos, aos diálogos entre conceitos mortos, né, suprassensíveis. Então ele tem um papel inquestionável. E aí? É o famoso assim, ó, é fã ou é hater? Cara, eu não concordo com nada, mas olha só como ele é importante. E aí o cara faz assim uma lista. É o famoso, é fã ou é hater? É o Nietzscheano de Schrödinger, né? É o Nietzscheano de Schrödinger total. Cara, eu não entendo por que comunista tem esse problema, cara. Dá uma volta pra começar a falar bem, tá ligado? Dá uma volta pra falar bem. É tipo o livro do Losudo, só que o Losudo é o contrário. O Losudo começa até falando bem, depois no final fala mal. Mas é que eu não entendo, cara. Eu não entendo. Eu ainda não entendo por que pra galera... Cara, você veja o que eu tô dizendo, cara. Olha só. Peraí. Olha aí, é o que eu tô dizendo, velho. O cara não leu o livro do Losudo, né? Eu tô com os 2 volumes piratão que eu fiz aqui. Eu fiz assim porque eu fiquei com medo, né? Minha esposa fica pondo medo em mim, falando, não faça isso não, vai dar merda. Que merda, caralho, tem que piratear tudo mesmo. Aqui, esse é o volume 1, né, do Losurdo, ó. Eu comecei aqui no sumário, tá vendo? Deixa eu aumentar a tela aqui. E aí, esse palhaço vem dizer que, ó, o Losurdo começa falando bem, depois termina mal. Cara, olha só. Como que o Losurdo começa falando bem e termina falando mal, se o livro segue pura e simplesmente uma ordem, até engasgando, uma ordem cronológica dos fatos. Ele é cronológico, ele fala, ó, primeira parte, Nietzsche no seu tempo, em luta contra o socratismo e o judaísmo. Aí ele vem falar da crise da civilização, né, de Sócrates até a Comuna de Paris. Aí vem falando da tradição, o mito e a crítica da revolução, socratismo e judaísmo atual, fundação do Segundo Reich, né, lá em 1871. Ele vem traçando as ideias do Nietzsche em ordem cronológica, o Losurdo. E vem vindo, ó, Nietzsche no seu tempo, 4 abordagens sucessivas na crítica da revolução. Aí vem tratando na ordem cronológica da vida do Nietzsche, dos textos do Nietzsche. Ele não trata o Nietzsche por temas. Ele trata por ordem cronológica. Então, como que o Losurdo começa falando bem do Nietzsche e termina falando mal, se é a ordem cronológica? Quer dizer que o Losurdo prefere o Nietzsche criança, o Nietzsche no contexto histórico, e depois, à medida que o Nietzsche vai ficando velho, ele não gosta. Aí o Nietzsche fica doido, ele não gosta do Nietzsche doido mais. Não tem a menor lógica. Mas sabe por quê que esse palhaço desse Alexandre Link diz que o Losurdo começa falando bem e termina falando mal? Eu entendi o porquê. Porque os últimos capítulos desse belíssimo livro do Losurdo, que eu tenho piratão aqui, piratosco, pirateei mesmo, que se dane, não tenho o livro, então vou piratear. São alguns textos de apêndice. O final do livro tem apêndices. E sabe do que fala o apêndice? Como se constrói a inocência de Nietzsche, editores, tradutores e intérpretes. E o outro apêndice, os óculos e o guarda-chuva de Nietzsche, resposta aos meus críticos. Então, sabe por quê que esse palhaço diz que o Losurdo termina o livro falando mal do Nietzsche? Em algum sentido, ele conhece mesmo o livrinho. Em algum sentido, ele já ouviu falar mesmo. Por quê? Porque no final o Losurdo diz o seguinte: a construção do Nietzsche inocente em relação ao nazismo é uma construção falsa, feita pela leitura qualificada e pelos erros de tradução, pela omissão de termos nos textos e tudo mais, que ele critica alguns pontos da edição crítica do Colle e Montinari, que é, né, aqui se consagrou aí como obra fundamental do Nietzsche, né, as obras completas editadas de forma crítica por Colle e Montinari.
Ou seja, por que Alexandre Links está dizendo que o Losudo acaba falando mal? Porque o Losudo fala a verdade. Que é o quê? É inegável que várias posições, várias ideias do Nietzsche reverberaram no nazismo. E o Losudo ainda faz o meia-culpa de dizer, mas não quer dizer que é só o Nietzsche, porque eram ideias que estavam na boca do povo na época, do qual o Nietzsche participou também. E aí no final ele fala, sabe como é que eles fazem para esconder isso do Nietzsche? Assim, né? Esse negócio do guarda-chuva que ele diz, né? É muito interessante, porque ele fala, essa posição de publicar tudo do Nietzsche, né? Plum, publicou tudo, do Nachlas lá, dos cadernos, lá. Você esconde aquilo que realmente importa. Né? A ponto que tem aquele texto, eu não me lembro agora se é do Deleuze ou se é de um outro viado, porque eles eram tudo viado, né? Eu não lembro de qual viado que era, se era o viado Deleuze é o Derrida. É o Derrida. Que faz o texto lá a respeito de uma anotação no caderno do Nietzsche que diz que o Nietzsche perdeu o guarda-chuva. Ai, obrigado. Nós vamos almoçar depois, né? Depois, a gente, se for o caso, a gente faz as compras, leva lá e volta e almoça tranquilo. Ou não, você que sabe. Eu vou levar a comida e já fazer a foto. Tá. Vou fazer arroz e fazer mais coisa. O Derrida fez um texto. Ai, o guarda-chuva do Nietzsche. Terá o Nietzsche esquecido mesmo o guarda-chuva? Que guarda-chuva é esse? E não sei o que. Esses franceses, viados, bichas, sempre emporcalhando tudo, né? Aí emporcalharam o Nietzsche. Quem lá quer saber se Nietzsche esqueceu o guarda-chuva ou não, meu amigo? Não está falando de guarda-chuva, não. Nós estamos falando de eugenia. Nós estamos falando de teoria do conhecimento. Nós estamos falando de para que o homem está aqui, o que é o homem, quem é o homem, né? Por que o ser e não nada? Nós estamos questionando essas coisas. Não é guarda-chuva, não. Guarda-chuva você enfia no cu, seu filho da puta. Mas o que esse vagabundo aqui, esse sem graça, sabe disso? Nada. Sabe nada. Que encheu o saco falando esse monte de bosta, esse monte de bosta. E vem que o Losudo fala mal no final. Por que o Losudo fala mal? Ah, porque o Losudo falou que várias ideias do Nietzsche tiveram influência no nazismo. Aí você fala mal. Por esse bunda mole, esse cuzão desse cara aí. Ah, vai te lascar. Comunista é esse problemão, assim, tá ligado? Assim, veja, eu não tô um pouco me fudendo se vocês gostam ou não de Nietzsche, tô cagando. Eu só acho engraçado, tá ligado? Eu só acho engraçado, assim, porque tudo que ele falou aqui, essa parte da racionalidade, das paixões para além das razões, da intervenção no mundo. E detalhe, esse cara não gosta de Nietzsche. E nem conhece. Nem sabe do que se trata, do que tá falando. É igualzinho os Nietzscheanos oficial, os ganha-pão de Nietzsche, né? Os donos do Nietzsche atuais, né? Que gostam do Nietzsche imaginário. Gosta do Nietzsche desconstrutivista da linguagem, né? Onde o Nietzsche escreve branco, tá escrito vermelho. Onde o Nietzsche escreve morte, tá escrito morte espiritual, é para nascer de novo. Inventaram um Nietzsche vendável, né? Um Nietzsche no qual tem gente que vive de Nietzsche, cara. E, igual esse cara é mestre em Batman, tem gente que é mestre em Nietzsche, doutor em Nietzsche, dá aula de Nietzsche, vende livro de Nietzsche, viaja de Nietzsche. É ganha-pão, né? Se o Nietzsche verdadeiro, e por verdadeiro eu quero dizer o Nietzsche do que está escrito, porque verdadeiro é difícil, cada época faz uma leitura e tudo mais, essas são as grandes obras, né? Mas se o Nietzsche que está escrito fosse dito do que está escrito, sabe onde é que os livros do Nietzsche estariam? Estariam junto do Mito do Século XX, do Alfred Rosenberg, estariam junto do Mein Kampf, né, o Minha Luta, do Hitler, estaria junto desses, não por ser nazista, porque Nietzsche não era nazista. O nazismo foi ser inventado em 1920. Nietzsche já estava morto há 20 anos e louco há 11. Então já tinha 31 anos que não existia Nietzsche mais, né? Quando o nazismo surgiu. Mas porque as ideias de base que estão ali na filosofia do Nietzsche são completamente opostas às ideias da contemporaneidade. São inimigas da contemporaneidade. Nietzsche seria taxado de terrorista, tipo o Kaczynski, né? Tipo Sorel. Nietzsche estaria nesse âmbito dessa galera aí. Perigoso. Perigoso. E por que é perigoso? Voltemos aqui. Porque ele é pós-moderno.
A contemporaneidade do homem-massa, a contemporaneidade dessa bosta desse Alexandre Link aí, é moderna ainda, é iluminista, no sentido russoniano do termo. Acreditam na democracia, na igualdade, fraternidade, legitimidade, acreditam na verdade, acreditam na ciência. Nietzsche não acredita em nada disso, não. E pregava a dissolução disso. E o que esse cara sabe disso? Bosta nenhuma. Eu não sei por que, cargas d'água, se usa o nome do Nietzsche para isso, cara. Tantos pensadores. Por que você não pega o C.S. Lewis? Fala de C.S. Lewis, fala de Tolkien, fala de Bertrand Russell, Karl Popper, sei lá. Inclusive, eu acho que é o Russell. O Russell foi preso, né, e tal. Ó, pra você ver. Eram outros tempos, né? Mas pra que Nietzsche, cara? O que Nietzsche tem com isso? Com as suas perversões, suas loucuras, sua doença? Vai fazer palhaçada com outros nomes, cara, né? Vamos, tá acabando. Mundo, da conquista das pessoas, de homens, de pessoas que encontram a sua atividade. O que isso contraria outros pensadores, como, por exemplo, o tio Marx? Claro, vai ter outros pontos de colisão, é óbvio, vão ter vários pontos de colisão. Mas assim, o que eu quero dizer é que se tem pontos de conciliação, pontos de convergência, por que dizer então que não concordo com nada? E logo em seguida aponta um monte de coisa que concorda. Cara, eu desafio esse bosta aí, fazer um vídeo falando sobre pontos de conciliação entre Marx e Nietzsche e pontos de confronto entre Marx e Nietzsche. Eu desafio esse cara a fazer um vídeo falando isso, porque ele diz que são vários pontos, tem vários pontos que conciliam e vários pontos que são contrários. Eu queria que você listasse quais são os pontos que eles batem de frente e quais teriam sido os pontos nos quais os dois falam igual. Eu desafio você a fazer isso. E não vale pôr no chat GPT, no Gemini não, hein? Não vale pôr no chat GPT, no Gemini não, que nós vamos saber que o chat GPT e o Gemini é burrinho para essas coisas. Eu desafio, cara. São vários pontos. Quais pontos? Mostra aí. Eu queria saber quais pontos que Nietzsche e Marx falam a mesma coisa. Eu queria saber. Os que são contrários, eu falei vários, né? A questão tá aqui, inclusive, né? Isso aqui é um grande libelo anticomunista, o Nascimento da Tragédia no Espírito da Música, né? Que é o Nascimento da Tragédia, né? Que é o nome que o Nietzsche deu depois. Aqui tem um libelo. Eu dei vários pontos onde os dois batem de frente. Queria ver você. Faz aí. Faz uma lista do que eles eles concordam e do que eles discordam, já que são vários os pontos, né? Ah, vai te lascar, velho. Por quê? Sabe, virou uma coisa assim, me parece uma postura de clube de futebol, tá ligado? Ah, o time tal ganhou aquilo, ganhou aquele outro, não sei o que, jogou bem pra cara naquele jogo, jogou bem pra cara naquele outro, mas nada que aquele time faz presta. Nada, não gosto dele. O pessoal de direita vai pra zona escondido, comunista lê Nietzsche escondido. E gosta, tá ligado? Lê escondido e gosta. Mas, enfim, sem treta. Um abraço aí pra ti, ó. Gustavo, se tu vê esse vídeo. Um abraço pra ti. Mas, se quiser, vamos falar de Nietzsche aí, trocar uma ideia, larga dessa visão, assim, muito... Aí foi senso comum de comunista falando. Tanto que quando analisou bem. O pessoal tá foda. É o Nietzsche culposo, sem a intenção de ser. O cara é um Nietzscheano culposo. Ah, porra, não, é. O próximo que nós temos aqui, Deleuze, né? Deleuze é um dos filósofos de maior impacto aí no século XX. Faz parte aí dos 3 porquinhos do pós-estruturalismo. Eu vou querer insistir nisso aqui até exaustão do canal. O pós-estruturalismo é sim a base filosófica do pós-modernismo. Ponto. Papo reto, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, não sei se tem, acho que 1 hora o vídeo, sobre o que é pós-moderno. Inclusive, pós-modernismo é um termo que você não usa muito para além do campo das artes, tá? Pós-modernismo é mais restrito ao campo das artes. Eu sei que é uma Cara, eu não vou me esticar no assunto aqui, porque agora esse cara vai dar a carteirada dele, né, de doutor em Batman, em doutor em crítica literária, para dizer que pós-modernismo não é um termo que se usa. Sabe o que é? Esse cara, sequer um manualzinho de filosofia já caiu na mão dele. Um livrinho de história da filosofia,
de qualquer estirpe aí, seja brasileiro, da Marilena Chauí, seja o do Bertrand Russell ou do Karl Popper, eu confundo esses dois ingleses aí, cara, um inglês a mais, um a menos, também que se dane, né? Seja o do Giovanni Reale, Dario Antiseri, que é muito utilizado, pelo menos era, né? Muito utilizado aqui no Brasil, publicado pela editora Paulus, né? De um viés católico horroroso, horroroso. Qualquer livrinho desse que você pegar, de história da filosofia, que organize os sistemas filosóficos de forma cronológica, você vai ter lá filosofia antiga, filosofia da era patrística, filosofia da escolástica, filosofia da Idade Média. Aí você vai ter filosofia moderna, que surge o quê? Ali em volta do René Descartes, século XVI, que é o quê? Uma ruptura com a escolástica. Surge a modernidade. Né? E essa modernidade vem caminhando e culmina ali até o início do século XIX, vamos colocar assim, né? Depois ali daqueles períodos de grandes revoluções, Revolução Francesa, enfim, Revolução Americana, né? Tivemos ali também no século XVIII, e ali se inicia a pós-modernidade com o que, como eu já disse aqui, né, entendo eu que o romantismo alemão seria um princípio, mas na história da filosofia costuma-se colocar ali o pós-hegelianismo, né, a resposta a Hegel funda a pós-modernidade. E aí, se você pegar o livro de história da filosofia, eu não tenho nenhum livro de história da filosofia aqui para mostrar para vocês, cara, é de fuder, senão eu vou mostrar. Você vai ter lá, parte 1, filosofia antiga, história da filosofia antiga. Aí você vai estudar lá os pré-socráticos, Platão, Sócrates, Aristóteles, né? As escolas ali, né? O epicurismo, o eleatismo, os eleatas, os jônicos, enfim, aquela coiseirama toda, né? Primeira parte. Segunda parte, história da filosofia, nascimento da filosofia cristã, patrística, né? Depois, Baixa Idade Média. Baixa Idade Média é coisa da história, né? Na filosofia não tem isso, não. É escolástica que chama. E você vai ter modernismo, né? Pela história da filosofia moderna. E você vai ter depois a história da filosofia pós-moderna. Que vem o quê? Depois da moderna. É isso. Tá lá no índice. Pega o índice de um livro de história da filosofia, meu Deus do céu. E você vai ter em alguns aí, vão chamar de história da filosofia contemporânea, né, que envolveria aí os filósofos vivos, né, como até pouco tempo atrás tinha Heidegger, Derrida, Deleuze, enfim, né, Foucault, esses caras aí fariam parte da filosofia contemporânea, que seriam que os sucessores dos pós-modernos, né? É isso. Aí o cara vem com esses manualzinhos que ele aprendeu lá na porra do cursinho dele de... Ai, meu Deus, inverti o negócio. Lá na porra do cursinho dele lá de cinema. Olha, pós-modernismo tem mais a ver com, com a história da arte, né? Só falta ele falar semana de 22, aos pós-modernos, ao modernismo. Vá te fuder, velho. Nós tá falando de filosofia, seu cuzão. Você, pelo amor de Deus, qualquer porra de livro de história da filosofia aí, você vai ver isso, cara. Que merda, pra que fala do que não sabe. E chega por aqui, né? Que eu só queria fazer o react aqui do que ele fala do Gustavo Machado. Que agora ele vai dando aulinha, citando Bourdieu, citando piriri, pipipi, popopó, papapá, pra vir com essa conversa fiada dele aí. E vai tomar no cu essa conversa fiada dele. Quem escuta a conversa fiada dele, vai todo mundo pro raio que os parta. Não tem nada com isso, né? Só queria dizer isso, cara, que esse cara, pra falar de Gustavo Machado, gosto muito, respeito muito, cara. Você nem sabe o que é Gustavo Machado, você nem sabe o que esse cara fala, você não sabe do que você está falando, você cita livros aí sem ter noção de nada, fala de Losurdo, fala de não sei o que, não está sabendo onde começa, onde termina. Neocantismo? Da onde? Da onde, né, cara? Bem boa pergunta, né? Da onde? Fala que Nietzsche e Marx têm coisas em comum e coisas que não são em comum, não tem ideia de porra nenhuma, cara. Porra nenhuma. Quem anda com porcos, farelo come. E, infelizmente, o Gustavo Machado está sujeito
a virar farelo, por estar na boca desses porcos aí, né? E eu faço essa minha retratação. Gustavo Machado é um sujeito inteligentíssimo, um estudioso de verdade, um cara que, dentro da perspectiva marxista, aí, põe a mão na massa. É outra categoria. Isso que a gente está vendo aqui, que está na tela, é um palhaço, um bocó, um Gugu Liberato, animador de torcida. Fica animando a torcida ali, mandando as mensagenzinhas, né? Pagando dinheirinho, mandando a mensagenzinha, e ele animando a torcida. Vendedor de produtos de incultura de massa e legitimador dessa incultura de massa. Porque o mestre em teoria literária e não sei o que das quantas aí, como eu disse, vou repetir, quer aí dizer que eu não conheço, cara, sei lá, um Changeman japonês tem o mesmo peso que um Nascimento da Tragédia do Nietzsche. Que um Naruto tem o mesmo peso de um Ser e Nada, do Sartre, né? Que você assistiu o Haruto Kurumara, sei lá, deve ter isso aí, né? Você assistiu o Haruto Kurumara, se você perceber bem, você vai ver que tem ecos de Ser e Tempo do Heidegger ali, que você não sei o quê. Ou seja, um legitimador da ignorância, da incultura de massas, dos mongoloides, né? Os mongoloides que querem consumir e querem que o mundo bata palma ainda. Parabéns, você está consumindo, que legal, né? Um cuzão, velho, um vendedor. Você é um vendedor. Você é um vendedor, mano. É um vendedor, é um marketing, né? E quer vir falar de gente séria, cara. Passa vergonha. Não passa vergonha pra maioria, obviamente, né? 500 mil inscritos, ganha dinheiro pra caralho aí, todo mundo manda grana, o YouTube paga. Não passa vergonha pra maioria. Mas a maioria é de iletrados, imbecis, retardados, mongoloides, né? Qualquer um, não precisa ser gênio não, nem culto não, mas qualquer um que for um pouquinho assim inteligente, que tiver um pouquinho assim de erudição, qualquer um que tenha chupado uma bucetinha assim, ó, tomado uma cachaça e dormido no canto, sabe, ao olhar isso aqui, que é um picareta. E essa vergonha vai passar. Porque qualquer pessoa séria, tipo o Gustavo Machado, leva isso aqui na brincadeira. Esses dias teve Copa do Mundo, né? Vocês viram o dia que o Brasil foi eliminado? Que o Neymar foi bater pênalti lá e ficou peitando o goleiro e falando não sei o quê, que o goleiro rachou o bico? É isso. Esse cara aqui, ó, é o Neymar. Sou eu. E o goleiro somos nós, rachando o bico. Falando, que cara idiota, velho, que imbecil. Rindo pelos motivos diferentes do que você imagina, né? Rindo não porque você é engraçado, faz piadinha, imita papagaio, mas rindo da falta de noção, do mau gosto. O mau gosto é tão grande que a pessoa é incapaz de perceber que tá passando vergonha, passando uma nota, né? No bando de letrados, não. O povo até te manda dinheiro, né? Mas para quem entende um pouquinho, não leva a sério. E você veja no YouTube, né, já para finalizar, o próprio YouTube corrobora isso. Porque todas as pessoas, seja igual o Gustavo Machado, pela erudição, pelo trabalho, seja pela mídia que tem, igual alguns outros aí, ninguém leva a sério, cara. Ninguém leva a sério. Pode dar uma canja, né, pro cara aparecer aqui e ali, porque ele tem 500 mil seguidores, né, para dar engajamento, tudo. Mas na posição existencial, na posição filosófica, na posição de erudição, naquilo que tem para criar, para fazer ou não fazer, um palhaço, um Gugu Liberato, escrivinhador de história em quadrinho, revistinha, desenho, balãozinho. Ah, faça-me o favor, vá tomar no cu e tchau, tá? Tchau.